Olá, meu nome é Alisson Davi, eu sou estudante de Engenharia da Computação e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o algoritmo genético e eu vou mostrar um algoritmo genético implementado em Java e ele dando resultados, bons resultados para o problema que eu estou tentando solucionar. Bom, então o que é algoritmo genético? É um método de busca e otimização, é baseado na evolução biológica, é eficiente em encontrar soluções ótimas, e a sua estratégia de busca é aleatória. Essa aqui é a parte mais interessante do algoritmo genético, é que ele não tem nenhum tipo de função para tentar gerar um resultado melhor baseado em alguma característica do problema. Ele simplesmente gera resultados e, por sorte, na sua aleatoriedade, talvez ele gere a resposta que você está procurando, ou uma resposta ótima, ou pode ser que ele não encontre nenhuma resposta boa, somente respostas ruins, mas geralmente ele encontra uma boa resposta. Os principais agentes do algoritmo genético, que é as principais palavrinhas que a gente vai ver aqui, ó, o indivíduo, a população, a geração, seleção, cruzamento, mutação e elitismo. Eu vou explicar cada um deles. O indivíduo. O indivíduo ele é o mais importante do algoritmo genético porque cada indivíduo armazena uma resposta para o seu problema. Dependendo da qualidade dessa resposta, se ela for uma resposta muito boa ou muito ruim, o seu indivíduo ele vai ter um valor. É um valor que serve para comparar ele com os outros indivíduos. No caso, essa é a aptidão dele. O quanto esse indivíduo é bom. Outra coisa importante do indivíduo é que ele tem que ter uma função que calcula seu valor de acordo com a sua resposta. A resposta do indivíduo, ela se chama cromossomo, ela fica numa estrutura de dados que se chama cromossomo. Aqui a gente tem um exemplo, né, uma representação do que seria um cromossomo. O cromossomo ele é dividido em genes. E o que acontece? Cada gene é um parâmetro ou uma característica do problema que você está tentando resolver. No caso aqui, cada gene é uma letrinha. Na internet a gente vê muitos exemplos do cromossomo com bits, né? Então cada gene seria um bit. Mas no exemplo que eu implementei, eu estou usando cidades e para cada cidade eu dou um número real. Aqui é só uma demonstração, mas no código que eu vou mostrar mais para frente eu estou usando números, ou melhor, números inteiros, né? E aqui com letras. Dependendo do problema que você vai resolver, você escolhe como é a melhor forma de representar as características, os parâmetros do seu problema. Por exemplo, vamos supor que você está tentando encontrar uma combinação de cores, tipo vermelho, verde, azul, rosa, amarelo, marrom. Para você representar isso com bits, fica complexo, fica difícil. Você pode representar com uma letra, a primeira letra de cada cor, ou para cada cor você atribui um número. Então depende muito do problema que você está tentando resolver. Talvez você possa representar em bits também, dependendo do problema fica mais fácil. Mas então isso vai da característica do problema. Aí nós temos a população, que nada mais é do que uma coleção de indivíduos. E aqui nós temos uma observação. Ó. Populações grandes têm mais chance de possuir melhores indivíduos. Por quê? Como o algoritmo genético ele funciona meio que na aleatoriedade, quanto mais indivíduos você tiver na sua população, mais chances de você ter um indivíduo com a sua resposta ou com ótimas respostas ali no meio. Se você tem um problema que a sua gama de soluções está na faixa de 5 milhões e você gera só 10 indivíduos, você percebe como que a chance das suas respostas estar naqueles 10 é muito pequena, mas se você gera 10 mil, a tua chance cresce muito. É claro que você não vai gerar todas as possibilidades, porque daí você foge do foco de você utilizar um algoritmo genético. Se você gerar todas as possibilidades, você já pode encontrar a resposta logo de cara. Mas perceba que quanto maior
A população que você gerar, maior quantidade de indivíduos da sua população, mais rápido você vai encontrar a solução para o seu problema ou uma ótima solução. Isso é muito importante. Aí nós temos a geração, que é a iteração que gera uma nova população. O tempo de vida de uma população. O que acontece? No código, a gente vai ter laço. Pode ser um for, pode ser um while. Dentro desse laço, ele vai criar uma população, ele vai cruzar ela, tal, ele vai trabalhar com ela. E nesse mesmo laço ela pode ser extinta. Então aquele laço foi uma geração, foi um tempo de vida da população. Mas aqui a gente tem outra observação. Ó. Uma parte ou mesmo uma população inteira pode sobreviver até outras gerações. Igual acontece na realidade, né? O elitismo ele utiliza um pouco disso aqui, eu vou falar mais para frente. Aí nós temos a seleção, etapa onde são selecionados indivíduos para a reprodução. Existem diversas técnicas de seleção. Na seleção por truncamento, que essa aqui é uma técnica, os N melhores indivíduos são selecionados. No código que eu vou mostrar, eu utilizei a seleção por truncamento. Eu tenho a minha população de tantos indivíduos, a minha população ela está sempre ordenada, meus indivíduos melhores estão sempre no topo, o primeiro é sempre o melhor indivíduo, logicamente o último é o pior, e eu boto lá um numerinho, sei lá, 30, 10 ou uma porcentagem. E ele vai selecionar entre os primeiros. Se eu colocar 30, vai ser do 0 ao 29 primeiros elementos, que são os melhores. É a seleção por truncamento. Isso aqui, ó, são os indivíduos selecionados para a reprodução. Eles vão ser... o que acontece? Se você pegar os indivíduos melhores para reproduzir, logicamente ele vai convergir para melhores resultados, né? Essa técnica aqui ela é muito simples, mas é uma das que mais dá resultado, porque, lógico, você está pegando um indivíduo que ele já está melhor que os outros, você vai cruzar ele vai dar bons resultados. Mas isso depende muito do problema. Como ele é aleatório, também pode acontecer de você cruzar ele com um indivíduo que tem uma aptidão muito ruim e de repente ele te dá um filho, assim digamos, com uma aptidão muito boa. Mas a seleção, então, ela é a fase que você vai selecionar os indivíduos da sua população para você criar novos indivíduos. Então aqui agora a gente tem um cruzamento. Depois que você selecionou os indivíduos, você vai pegar dois indivíduos e vai gerar um novo. Vamos ler aqui. Dois indivíduos geram um ou mais indivíduos que possuem suas características. Eles possuem os genes dos pais. Existem diversas técnicas de cruzamento. As técnicas divergem na maneira como o novo indivíduo aproveita as características dos pais. O único ponto, essa aqui é uma técnica de cruzamento, é um crossover. Um ponto é escolhido para separar o cromossomo que se aproveita... Um ponto é escolhido para separar o cromossomo e se aproveita lados diferentes de cada pai. O que acontece? Vamos supor, selecionamos lá dois indivíduos da nossa população. Dois ótimos indivíduos. Eles estavam no topo. Sei lá, o primeiro e o segundo indivíduo. Esse único ponto aqui, o que ele vai fazer? Quando a gente for cruzar o indivíduo, está aqui ó, a cadeia, né? Está aqui ó, o cromossomo. Ele vai selecionar um ponto. Vamos supor que seja aqui no meio. Ele selecionou esse ponto do meio. Então ele aproveita do meio, da metade para a esquerda, de um indivíduo e da metade à direita de outro indivíduo. Ele pode selecionar pontos aleatórios também, pode ser aqui, não precisa ser no meio. No caso do que eu implementei, que eu vou mostrar, ele está no meio, que é muito mais, é fácil de fazer. Bom, do outro jeito também é fácil, mas eu preferi fazer assim, sempre no meio. Eu pego sempre a esquerda de um, a direita do outro. E toda vez que eu cruzo, eu gero dois. O que acontece? Eu aproveito a esquerda de um, a direita do outro, de um filho, no outro filho eu inverto. Eu aproveito a direita do primeiro e depois a esquerda do segundo. Que é para abordar, né, as duas chances. Né? De repente, eu fiz de um jeito, mas o outro seria melhor. Mas é claro que isso também vai muito da sorte. Se você coloca aleatório, você tem chances de aproveitar mais ainda. Né?
mas eu coloquei assim no meio mesmo. É mais fácil de entender. Para programar não dá muita diferença não. População, geração. Bom, então tá aqui o cruzamento, acabei de explicar. Agora a mutação. Depois que você cruza, você criou um novo indivíduo que ele herdava características dos seus pais, porque ele pegou os genes dos seus pais, nesse caso aqui é metade de um pai e metade do outro, a gente vai aplicar uma mutação no cromossomo desse indivíduo, na resposta dele. Mutação é uma transformação que ocorre no cromossomo do indivíduo durante a sua formação. A mutação altera os genes do cromossomo. Então tá aqui, ó, um exemplo. Eu tenho o cromossomo base, o antes da mutação. Eu selecionei 2 genes e inverti os dois, ó, antes e depois. Czinho virou Bzinho, Bzinho virou Czinho. Se for no binário, o que for 0 vai ser 1, o que for 1 vai virar 0. Se for número inteiro, você pode selecionar. Se for 10 vai ser 48, se for 48 vai ser 10. Depende do que você está trabalhando. No caso do algoritmo que eu vou mostrar, que eu implementei, e ele trabalha com cidades, com localizações, eu não posso ter cidades repetidas. Então eu não posso, por exemplo, tem aqui esse Czinho aqui. Imagina que eu só seleciono ele e eu troco ele por B. Aí eu vou ter um Bzinho aqui e outro Bzinho aqui. No caso do problema que eu estou resolvendo, eu não posso ter isso. Então eu tenho que selecionar 2. Foi o que eu fiz aqui só para demonstrar. Mas geralmente a gente seleciona um só. Depende do problema, como que você vai tratar, como que a sua resposta tem que ser. Aqui a gente tem uma observação. Ó. A mutação tende a dar melhores resultados quando menos genes são alterados. Isso aqui é verdade. Depois que você cruzou, você tem os filhos. Se você aplicar uma mutação muito alta, muito grande, você alterar muitos genes, você perde as características dos pais. E de repente aqueles pais eles tinham uma aptidão muito boa. E era para o filho ter uma aptidão muito boa também, mas como você mutou demais, você alterou demais o cromossomo dele, ele acaba se tornando um indivíduo ruim. Então a mutação ela tem que ser muito pequena. Geralmente a mutação é 1% ou menos. No caso 1% não se aplica, você coloca um parâmetro, um gene você vai mudar. Mas é nessa faixa aí. Se você mudar demais, como eu disse, você acaba piorando o seu indivíduo, porque daí ele perde as características que ele herdou dos pais. Eu fiz esse teste e realmente, quando você muta demais, você muta muitos genes, o algoritmo fica pior. O elitismo, ó, os melhores indivíduos são mantidos na próxima geração, uma maneira de se manter os melhores resultados encontrados. O que acontece? Quando você está lá no seu laço, na sua geração, naquela população atual você tem bons indivíduos. Aí você cruzou, você mutou, você teve novos indivíduos. Mas, de repente, antes de você fazer todos esses processos, você tinha indivíduos melhores. Então o que você faz? Aqueles melhores você mantém. É um jeito de você continuar sempre melhorando a sua gama de resultados sem perder, né? Porque se você, como ele é aleatório, às vezes você vai gerando, vai gerando, vai gerando. Se você não guardar alguns, ele fica sempre gerando valores aleatórios e ele não converge para nada. Então essa aqui é uma forma de manter os melhores valores. Aqui nós temos uma sequência de passos, né, do algoritmo genético, de uma maneira bem simplificada. Isso aqui pode se alterar um pouco. Você pode colocar outras decisões aqui no meio. Mas isso aqui é uma maneira bem simples. Você tem a sua população. Quando você começa, é a população inicial. Você acabou de gerar, ela não tem tratamento nenhum. Você avalia ela. No caso, os primeiros indivíduos são os melhores, né? O primeiro indivíduo é o melhor da população. Isso aqui, essas duas etapas aqui, elas são meio que embutidas, né? Aqui está separado, mas na verdade, quando você gera o seu indivíduo, e você já vai ordenando ele na hora, né? Conforme você vai gerando sua população, ela já vai sendo gerada ordenado. É um jeito de otimizar o seu código.
Aí nós temos a seleção daqueles indivíduos que foram gerados. Nós vamos selecionar alguns para o cruzamento. Depois que você cruzou, você vai mutar os indivíduos. Depois que você mutou, você vai avaliar novamente. Cheguei no resultado que eu queria. O meu algoritmo ele executou tanto de vezes que eu queria. Aqui depende do que você está querendo fazer. Você colocar uma condição aqui para ele sair e daí mostrar o melhor indivíduo que ele encontrou nesse processo ou voltar tudo de novo. Você mutou e não quer sair do laço, você não quer acabar com a execução do seu código, ele volta aqui de novo. Os mutados são avaliados, são selecionados, são cruzados, são mutados. Volta aqui, são avaliados, são selecionados, são cruzados, são mutados. Aqui nós podemos ter outros meios, né, para alterar um pouco o que acontece nesse processo. Você pode guardar em uma outra população alguns indivíduos, alguns piores, alguns melhores. Você pode alterar bastante o algoritmo genético, desde que ele sempre seja aleatório. Se você colocar uma função de busca da melhor resposta, você sai do propósito dele, que é ser aleatório. Mas, ou seja, aqui você pode alterar algumas coisas. Você só não pode alterar a aleatoriedade do algoritmo, senão ele sai do foco. Bom, aqui agora eu vou falar um pouco do problema que eu vou mostrar para vocês, do algoritmo que eu implementei. Ele é o problema do caixeiro viajante. Qual que é esse problema? Tentar encontrar o menor caminho para se percorrer várias cidades, sem revisitar nenhuma e voltando à cidade de origem. Neste exemplo, serão utilizadas 20 cidades, representadas por pontos no plano cartesiano. Ou seja, eu vou mandar para frente aqui, ó. Essas aqui são minhas 20 cidades que eu vou usar no algoritmo que eu implementei. Cada pontinho desse aqui representa uma cidade. Aqui nós temos o índice, no caso, esse pontinho aqui é a cidade 1. Aqui é a cidade 2. Aqui é a cidade 2, esse aqui é a cidade 2. Cidade 3. E aqui nós temos as suas coordenadas no plano cartesiano. Cidade 1 está no ponto 10 de x e 1 de y. Por que eu fiz esse formato aqui? Na vida real, as cidades não são organizadas nesse formato, né? Elas são todas bagunçadas, é difícil. Mas, o que acontece? Se eu fazer um desenho muito complicado aqui, com pontos aleatórios, eu não vou conseguir medir, eu não vou conseguir mensurar o resultado do meu algoritmo para saber se ele está chegando numa coisa boa. Eu só vou saber que ele está, pelos outros valores que ele gerou, que ele está gerando resultados melhores. Mas nesse caso aqui, como é um desenho meio que circular, não é circular, ele é exato, que eu vou explicar. A gente sabe, vamos ler aqui de novo. Tentar encontrar o menor caminho para se percorrer várias cidades, sem revisitar nenhuma cidade e voltando à cidade de origem. Ou seja, eu tenho que passar por todos esses. Eu não posso passar por nenhum 2 vezes, eu só posso passar uma vez. E depois eu volto de origem. Se eu sair desse pontinho aqui, eu tenho que passar por todos os outros e voltar nele de novo, sem repetir. Então o que acontece? Nesse desenho aqui, o caminho mais curto vai ser esse aqui, ó, vai ser seguindo ele assim. Se eu sair disso aqui, lógico, o caminho vai ficar mais longo. É visível, a gente não precisa nem do algoritmo para calcular isso. Se eu sair daqui e vir para cá, e de repente eu vim para cá, opa, o caminho já ficou mais longo, eu vou ter que voltar aqui de novo, eu vou continuar para cá, entende? São todas as possibilidades. Então, a gente faz um desenho assim, e daí a gente calcula na mão, na calculadora, não sei, e já vê qual que é o menor caminho possível. No caso, eu fiz esse desenho aqui, ó, essa linha, fui seguindo assim, calculei, e agora eu já sei. Eu vou ler essa tabelinha no meu algoritmo e vou comparar o resultado do meu algoritmo com o que eu encontrei fazendo na mão para ver se ele realmente está encontrando uma resposta boa ou a melhor resposta, entendeu? Lembrando que o seguinte, isso aqui é um problema muito complexo pela quantidade de cidades que você tem. Isso aqui é um problema do tipo fatorial. Faz 20 fatorial aí na calculadora e vê a quantidade de possibilidades possíveis que tem para você
resolver esse problema. O tanto de caminhos que você pode percorrer. E é justamente por isso que o algoritmo genético se torna interessante, porque você calcular todas essas possibilidades é praticamente impossível, mesmo sendo só 20 cidades. Dá a impressão que dá para fazer, mas não dá. E o algoritmo genético faz muito bem, faz muito rápido, ele chega numa resposta. Eu vou mostrar para vocês. Beleza, então agora eu vou partir para o código. Está aqui o código feito, escrito em Java. Está com uma resposta aqui porque eu já estava executando ele. Está aqui, eu só vou dar uma explicadinha por cima porque esse não é o objetivo do vídeo. Uma classe tabela para ler a minha tabela. Essa aqui é a tabela que ele está lendo. A tabelinha com as coordenadas das cidades, com os pontos. A minha classe principal que vai executar o código. O meu indivíduo tem os métodos para gerar novos indivíduos. Ele tem um método para atribuir um custo a ele mesmo. Ele tem a variável que guarda esse custo. Ele tem uma variável que guarda o seu cromossomo, no caso que eu chamei de caminho, porque o problema que eu estou tentando resolver é um problema de caminho, ele vai passar por várias cidades. Mas isso aqui é o cromossomo, é um array list, é um caminho. A tabelinha, né, quando eu leio, eu deixo armazenada aqui nesse objeto, para mim poder ler ela no software inteiro. E o meu método de evolução, que ele vai ter todos aqueles métodos do algoritmo genético, para mutar a população, para retornar os melhores, retorna os filhos, tá? Então tem vários aqui, mas todos eles são muito simples de você implementar. Se você entender o algoritmo genético, a parte do código é a mais fácil. Bom, então, sabendo que ele vai ler aquela matrizinha, ó, aqui já tem um resultado dele, ó. Eu vou falar para vocês. O menor resultado que vai encontrar nesse caso aqui é 26. É 26 também pelo seguinte, eu estou usando valores truncados, ou melhor, eu estou usando valores inteiros. Eu não estou usando valores com casas decimais, por isso que ele vai chegar no 26. Toda vez que eu faço o cálculo da distância, ele me retorna um valor inteiro. O valor real com casas decimais é outro. Mas no caso, como eu arredondei, para ficar mais fácil, para o seguinte, esse código aqui eu fiz ele para ele ler também as tabelas que a gente encontra na internet. E elas são muito grandes, né? E nas próprias especificações, nas próprias bibliotecas de instruções dessas tabelas, eles diziam, os criadores ou quem trabalha com esse tipo de coisa, que a gente podia simplesmente arredondar os valores, né? Truncar eles para ficar mais fácil. No caso lá, eles falavam para usar um int para você cortar o valor. Aqui eu estou fazendo em Java, tem uma outra funçãozinha aqui que corta, mas eu só estou falando isso para que se alguém achar estranho fazer a continha na mão vai achar outro valor, saber que é porque está não arredondado, ele está truncado, ele está esquecendo as casas decimais, aí dá 26. Bom, agora eu vou executar ele só para vocês verem. Eu coloquei umas saídas aqui para mim conseguir acompanhar a resposta. Ó, ele encontrou um indivíduo com 28. Olha só que interessante, dessa vez ele não encontrou o melhor indivíduo. Ele chegou em 28, mas é uma ótima solução para esse problema. Olha só a minha cadeia de cidades. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Ó, ele inverteu o 8 pelo 7. Por isso ele não chegou na melhor resposta. 8 segundos, né? Ele achou 28. Como eu disse, nem sempre ele encontra a melhor resposta. Eu vou executar de novo. Se eu tivesse deixado ele para iterar mais vezes, com certeza ele teria encontrado. Nesse caso, porque são poucas cidades. 30. Opa, 30. Tem alguma coisa aqui no meu código que eu tenho que... Deixa eu ver aqui. Alguma coisa que eu alterei e esqueci de voltar. Fator mutação. Indivíduos disponíveis para elite. Repetições para alterar a população 8. Eu vou tirar isso aqui. Vou colocar 250. Vamos ver se ele vai convergir. Mas 30 também é um resultado ótimo.
Vai lá. 50, 49, 45, 30. Tá indo. 28, 26. Aí, ó. Dessa vez ele encontrou a melhor resposta. Tá vendo? Ah, e o legal é que ele fez o caminho inverso. Em vez de ele fazer o caminho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele fez 1, 20, 19, 18. Eu vou voltar aqui no gráfico só para vocês darem uma olhada. Quer dizer o quê? Em vez de ele fazer esse caminho aqui, ó, que eu estou seguindo com a flechinha, com a setinha do mouse, ele fez esse aqui, ó. Porque eu permiti, no meu código eu não bloqueei que ele fizesse esse caminho. Como ele só está medindo as distâncias e tentando encontrar a menor, o indivíduo com a menor distância é o que ele aproveita, ele fez o caminho inverso. E chegou no menor caminho, ou melhor, na menor distância, né? 1, 20, 19. Ó, a iteração 1728, ele demorou 15 segundos. Aqui tem outras coisas que eu utilizo no código. O intuito não é explicar o código, mas eu só vou mostrar uma coisa aqui que é interessante, que é o seguinte, e é importante também. Fator mutação 1, eu só estou mutando cada vez que eu cruzo, eu só muto um gene. No caso, como eu não posso repetir a cidade, eu tenho que inverter a posição de duas cidades, né? Mas sempre que você for fazer, é sempre um valor muito pequeno. Outra coisa, olha só a quantidade de iterações 1000, o tamanho da minha população 1000, a quantidade de pares de filhos, 250, ele vai gerar 500 filhos, para cada 2 pais ele gera dois filhos. Quantidade de elite, para reprodução, isso aqui é o que? Eu estou usando o método de truncamento, eu pego simplesmente os melhores indivíduos para cruzar, os 10 primeiros indivíduos eu cruzo com outros indivíduos aleatórios. Indivíduos disponíveis para elite, 250. Também essa parte aqui são os que vão cruzar com a elite, também está no método de truncamento, porque vão ser valores aleatórios entre os 250 primeiros elementos. No caso aqui eu posso trocar, ele vai pegar os 500, é o que estava acontecendo naquela hora, talvez por isso que ele estava demorando para convergir. Mas, dependendo do problema, você pode deixar ele 1000, a população inteira, ou 10.000, dependendo do tamanho que fosse a população, às vezes ele converge mais rápido. Outra coisa interessante também que é importante falar é o seguinte, às vezes ele chega num resultado e ele fica repetindo o teu resultado muitas vezes. Por exemplo, ó, aqui nesse campo aqui, eu tenho o valor do primeiro indivíduo da população, sempre o primeiro. Cada linha aqui, ó, é o primeiro, cada uma dessa linha é uma população diferente. E esse valor aqui é o do primeiro indivíduo dela, ó. 51, nessa geração foi 51, na outra foi 51, na outra também, na outra também, na outra também. Então você tem que ter um método para quando ele começar a repetir valores, você dá uma chacoalhada no código, você dá uma chacoalhada na sua população para que ele saia disso. Eu usei vários métodos, né? Eu só vou dar uma ideia, mas cada um usa do jeito que quiser. Você pode, de repente, inserir uma população nova e cruzar alguns elementos. Você pode gerar uma população nova e cruzar com a população que você já tem. Você pode separar alguns elementos, os melhores elementos que você já encontrou. Toda vez que você encontrar uma população com o melhor elemento, você reserva alguns deles e depois você taca eles aqui no meio, se começar a ficar sempre repetindo. Então isso vai do jeito que você achar melhor, mas é uma coisa que acontece e de repente você tem que achar um jeito de sair disso. Você pode aplicar uma mutação, então tem várias coisas que você pode fazer para ele sair dessa repetição e começar a convergir. Eu tive que fazer duas, né? Mas como o intuito não é explicar o código, eu não vou mostrar, mas só estou falando da ideia. Olha só quando que ele achou o melhor indivíduo, nem foi aqui embaixo. Ó. Eu vou subir um pouco só para a gente ver onde que está a parte que, ó, ele estava em 28 e caiu para 26. Ó, foi logo depois que eu fiz toda vez que pula essa linha aqui, ó, é porque aquela elite que eu tinha separado, que eram os melhores indivíduos, eu cruzei com os atuais que estavam repetindo. Daí ele gerou já gerou, ó, de cara, eu tava no 28, cruzei com a elite, gerou um 26. Então uma técnica assim que nesse caso aqui deu certo, mas você escolhe a sua técnica, você faz do seu jeito. Talvez mais para frente eu faça um vídeo
explicando o código, explicando como implementar, mas nesse vídeo não é o intuito. Bom, eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido alguma coisa, ter dado pelo menos uma pequena ideia de como que funciona o algoritmo genético e de como que ele realmente funciona. Ele encontra respostas boas, de maneira rápida, né? Pô, só 15 segundos para encontrar a resposta. E no caso aqui ele encontrou a melhor resposta. Mas mostrar também que nem sempre ele vai encontrar a melhor resposta, não quer dizer que o teu código está errado. Até quer dizer que ele simplesmente está aleatório, que é o mais correto para o algoritmo genético. Bom, então muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. E espero que realmente tenha ajudado na implementação, no entendimento do algoritmo genético.